Oi, eu sou a Júlia Signer e a nossa reflexão de hoje é como enfrentar situações difíceis, muito difíceis e situações praticamente impossíveis, mas que acontecem. Então, assim, a primeira coisa que a gente precisa fazer na hora que a gente está enfrentando essas situações é se preocupar muito com a harmonia entre a mente e o coração, tá? Porque às vezes, por exemplo, a mente fala assim: ah, não, beleza, eu consigo fazer isso, vou passar por essa situação. Só que daí o coração fala: não, isso é foda, isso tá me fazendo mal, isso não é bom, isso eu não quero, né? Isso, e daí que acontece? Tem um conflito, daí o que vai acontecer? Daqui a pouco a mente vai começar a brigar de novo com a situação, daí você vai começar a brigar com a situação, daquela situação não vai ficar confortável, né? Mesma coisa o contrário, cara. Você fala, puta, eu amo, eu quero fazer isso, eu tô nessa. E daí a mente, pá, mas não era dessa maneira, pá, não era disso que eu queria, pá, não era assim, pá, eu quero diferente, e o coração ama, daí você não sai da situação, cara, fica um conflito. Então, essa harmonia, né, entre uma coisa e outra é muito importante. Tá? Então a gente vai falar da situação quando a gente não vai sair dela, porque pra gente sair dela, beleza, a gente vai sair dela, né? Tudo bem, às vezes não é tão simples assim, terminar um namoro, sair de casa, se curar de uma doença, que mais, sei lá, tá presa num lugar, mudar de cidade, sabe assim? Às vezes não é tão simples, né? Mas se a gente decide que a gente realmente quer sair daquela situação e não mais vivenciar ela, claro que no caso da doença a gente não tem tanto controle assim. Mas se a gente, as outras situações a gente tem mais. Se a gente realmente quer sair, a gente pega e sai, né? Pelo preço que for. Mas não é esse o ponto. O ponto é quando você fica, tá? O ponto é quando você encara, o ponto é quando você vivencia. Então, o que a gente pode fazer? Existe algo que chama-se rendição. Tá? A rendição é uma forma de aceitação muito profunda. E ela tem muitos níveis, tá? Ela tem muitos níveis. Então, assim, às vezes você fica se rendendo durante muito tempo até você de fato estar rendida, porque você vai rendendo, depois você percebe que pode render mais ainda, você percebe que pode se render mais e pode se render mais. Mas quando você se rende, né, significa que você realmente aceitou a situação, né? E você, com isso, você muda o seu foco. O que eu quero dizer de mudar o foco? Tem situações que não dá pra mudar, né? Elas têm um tempo, elas vão durar durante um tempo e elas vão ser assim. Então, quando você se rende, você aceita aquela situação. O que é mudar o foco? É parar de brigar, parar de achar ruim, parar de tentar sabotar aquilo de alguma forma, depois você pega e se enreda naquilo de novo. E você achar objetivos dentro dessa situação, né? Quando você tá rendida, e claro, você não pode render e perder seu fogo, né? O nosso fogo, pô, tem que ter, né? Vamos lá. E o que você faz? Você se rende, se solta e você acha um objetivo que pode ser: o que eu tô aprendendo nessa situação? Ah, eu vou desenvolver então essa situação ao extremo, né? Ou se não, o que eu vou cultivar dentro dessa situação para que essa situação não se apresente como boa, no sentido de boa ou ruim, mas se apresente como evolutiva. Às vezes a gente começa a achar até a situação boa. Não boa no sentido de não querer sair dela, não querer se curar, não querer que o relacionamento seja de uma outra maneira. Não é boa nesse sentido. É boa num sentido de você falar, tá, eu tô aprendendo coisas aqui e eu tô me lapidando. Porque o problema de quando a gente tá em situações muito desconfortáveis e muito que a gente não gostaria de estar, e muito difíceis e muito árduas, é que a gente fica querendo sair da situação. E conforme você fica brigando dentro de você, porque às vezes você briga só dentro de você, né? Fora aquela cara plácida. Mas o que acontece? Quando você fica brigando dentro de você, é um puta desgaste e você não vai pra lugar nenhum. Né? Como eu te falei, você tenta, vai lá, daí você se auto-sabota, daí depois você volta pra situação, né? Pra mesma situação. Ou senão você tá nessa situação de alguma doença que é uma coisa muito séria e você não consegue sair daquela situação porque não dá, porque é esse o karma, que não tem o que fazer, mas também fica brigando com aquilo, fica achando ruim aquilo.
tá? Como eu disse, não é para achar bom, é simplesmente para achar o que você tá aprendendo com aquilo, né? Às vezes a gente tem que desenvolver outras coisas, por exemplo, sei lá, vai que você tá preso, né? Porra, aprende a meditar, cara. Sei lá, eu lembrei da Monja Coen, sabe? Não sei se alguém conhece ela, incrível, uma mestra bacaníssima. E ela foi presa, ficou 6 meses presa, e foi aonde ela começou a meditar. E, pô, depois disso foi todo o caminho da vida dela, né? Claro que a gente não precisa falar de uma coisa tão drástica como tá preso, mas sei lá, vai que você tá preso, né? E aí? Faz alguma coisa. No sentido de você aprender coisas dentro dessa situação, porque sempre tenho que aprender, porque assim, os ensinamentos vêm. Você querendo ou não, os ensinamentos chegam. E eles chegando, você precisa vivenciá-los, porque senão você vai repetir eles de novo. Já viu? Isso em romance é batata. Tá lá a situação, de repente, não aguento mais, termina. Arranja outro igual. Arranja outra igual. A situação parece diferente, dá 2 semanas, dá 3 semanas, dá 2 meses igual. Por quê? Porque você não evoluiu aquele ponto, daí a vida faz o quê? Repete. E repete. E repete. Tá? Então, para não ficar acontecendo essa repetência, aprende a lição. E desenvolve alguma qualidade. Fala, pô, nessa situação, o que eu posso aprender? O que eu posso cultivar? Né? Como que é me sentir amada numa situação diferente do que eu gostaria? Como é? Como é desfrutar de um lugar que eu não gosto de viver, mas aonde eu posso... O que eu posso fazer nesse ambiente para melhorar esse ambiente? Será que ele está organizado? Será que ele está limpo? Será que eu não posso pôr o meu esforço dentro desse ambiente para que ele seja um melhor ambiente, colocar uma flor? Por que não? Né? Então, nessas situações difíceis, muito difíceis e impossíveis, você se rende. E depois de se render, que pode ser, essa rendição pode acontecer todo dia, tá? Às vezes não é tão simples assim. Você vê o que você pode aprender e como você pode melhorar aquilo e como você pode fazer para que o seu coração e a sua mente não briguem, tá? Porque o que acontece? Quando a mente quer uma coisa, o coração quer outra, começa uma briga. Por isso a rendição, porque a rendição vai pacificando essa união, tá? E depois da rendição, a sabedoria. É isso. Qualquer dúvida, comenta aí embaixo. Também se tiver sugestão de outro vídeo, por favor, falem. Obrigada por terem me escutado.